Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje eu venho aqui para dar uma dica para vocês, depois desse acidente que teve com essa embarcação, né? Que estão aí achando os corpos. Existe uma polêmica muito grande entre os alunos em relação a todo esse conteúdo. Todo mundo sabe que existem, né? Medidas de segurança, plano de navegação. Todo mundo sabe nas aulas o que a gente passa em relação a como evitar um tipo de acidente nesse no mar, mas a polêmica é se as pessoas eram tão experientes, como é que puderam acontecer situações tão banais em relação ao acidente. A gente vê aí, né, que na realidade foram erros grosseiros, erros primários de pessoas que pareciam não ter nenhum tipo de experiência no mar, mas pelo que a gente escuta em relação a famílias, reportagens, um era comandante da embarcação, né? Tinha-se um pescador aí, tinha também um marinheiro de máquinas. A pergunta é: como pessoas tão experientes puderam cometer erros tão grosseiros em relação à própria segurança? Porque um pescador experiente, um mestre de máquinas, uma pessoa que tem um conhecimento aprofundado em relação à parte de motores, né? Temos aí um pescador que automaticamente deve ter experiência, porque para fazer um translado desse, ninguém vai se sujeitar a fazer um translado do Rio de Janeiro até o Nordeste sem conhecer muito bem o mar. A gente sempre diz, eu costumo dizer para todos os alunos e para todos os nossos clientes, muito lá no escritório, o mar ele não tem cabelo, então ele é perigoso, é lindo, porém precisamos respeitar. Isso serve de exemplo para os alunos que às vezes chegam lá e falam: poxa, Karina, eu não queria fazer aula, poxa, não tem como dar um jeitinho. E a Karina, como sempre, né? A ogra, como um monte de clientes fala, brincando comigo, fala curta e grossamente: não. Não, já que você está pagando, suga a alma do meu instrutor, aprenda, aproveite, porque amanhã pode ser você, pode ser sua família num acidente, e você vê que infelizmente são erros, como eu falei, banais, são erros assim gritantes para quem tinha um conhecimento de navegação. Em primeiro lugar, toda a embarcação que vai fazer qualquer translado de um local para o outro tem que ter um plano de navegação, informar a capitania dos portos de origem a sua viagem, quais serão os portos que ela irá parar, tudo isso em caso de um acidente, para que todos possam saber a rota, né? Para que todos possam saber aonde lhe procurar. Material de salvatagem, gente, pelo amor de Deus, em todas as aulas a gente frisa isso muito bem. Cada navegação é necessário um tipo de material de salvatagem. Nós temos aí a navegação de interior, navegação costeira e navegação de mar aberto. Eu não sei qual era a documentação, né, dessa embarcação. A navegação que você vai fazer, ela tem que estar equiparada à sua carteira e à documentação da embarcação. Não adianta você ter uma embarcação de mar aberto e contratar um marinheiro que é arraiz amador. Não estou dizendo que o marinheiro era arraiz amador, porém muitos, na sua ignorância, na sua inexperiência, acham que por ser habilitado, por ser o contratado comandante da embarcação, ele tem capacidade, habilidade e permissão da Marinha necessária para estar fazendo translados. Não está habilitado. A maioria faz esses translados de forma irregular, às vezes não de forma maldosa, mas sim na ignorância, que nem poderia, porque uma vez que ele é habilitado, ele tem que ter noção de quais são as áreas de navegação que a sua carteira é compatível. Então, a gente tem que estar sempre preocupado com isso. Primeiro, uma pessoa que estava apta a fazer um translado de mar aberto ou navegação costeira jamais deveria se sujeitar a navegar
com uma embarcação nas condições em que a embarcação se encontrava? Primeiro, sem o material de salvatagem correspondente. A sua embarcação ela pode ser de mar aberto e estar navegando no interior, porém todo o material de salvatagem é obrigatoriamente equiparado à sua navegação mar aberto, ou seja, material de salvatagem, colete salva-vidas com fitas refletivas, apito, balsa salva-vida é obrigatório em navegação de mar aberto. Você tem as boias circulares a cada metragem, eles exigem uma quantidade específica, uma embarcação miúda com 5 metros, é necessário uma boia circular. Imagina uma embarcação daquele porte, você vai fazer uma navegação, mesmo que seja um passeio desse porte, e você não vai ter o material de salvatagem necessário, é inaceitável. Nenhum marinheiro, nenhum pescador, nenhum especialista em máquinas iria aceitar sujeitar a sua vida a correr riscos no mar sem verificar o clima. Pelo amor de Deus, alunos, estejam atentos, eu sempre falo isso para vocês, o mar muda, o vento vira, vocês têm que estar olhando a previsão do tempo antes de sair para o mar. As pessoas que fazem translado Cabo Frio Arraial, tenha consciência que a entrada de Arraial do Cabo é um perigo. Vai de manhã e quando chega depois do almoço já não consegue voltar. Então sirva de exemplo. Vamos lá, material de salvatagem, plano de navegação, informar quem está em terra, deixar esse plano em terra. Se for fazer um translado entre portos, que é uma navegação costeira, avisar a capitania de origem, da onde você está saindo e para onde você vai. É necessário verificar a embarcação. Ponto primordial para que essa embarcação, em hipótese alguma, tivesse saído por mar e sim por terra. Uma embarcação que estava parada há quase 2 anos. Eu, Karina, não navego todos os dias, porém dou aula para vocês. Muitos sabem que dou aula teórica há muitos anos. A teoria não é a mesma coisa que na prática. O medo é essencial no mar. Como é que você vai colocar uma embarcação sem ter feito, no mínimo, todas as revisões e trocas necessárias? Automaticamente a gente sabe que uma embarcação com motor parado há 2 anos, se ela é 2 tempos, ela vai ter mistura de óleo com combustível, vira uma borra no fundo desse motor, no fundo desse tanque de combustível. Ou seja, não adianta fazer as manutenções ao longo do curso. Essas manutenções são necessárias antes. Essa embarcação ela tem que ser testada antes de fazer um translado dessa imensidão, porque é distante. Não é daqui ali. São horas, são dias. Então, jamais coloquem a sua vida em risco, a vida da sua família. É por isso que a gente fala, cada local, a navegação é de uma forma diferente. Nós temos lajes submersas, perigosíssimas, que às vezes você está navegando normalmente e de repente você se depara em cima de uma laje, bota uma embarcação no fundo. Eu tive exemplos de vários clientes que eu tive que fazer defesas, ajudar em inquéritos por conta disso. Embarcações às vezes milionárias, que o seguro não paga a vida. Quanto vale uma vida? Quanto vale a vida da sua família? A gente tem que deixar sempre claro, que é o que eu falo para os alunos, tudo que vai se fazer em relação a mar é sempre com muita prevenção, muita seriedade, muita consciência, porque uma vez que você está lá, até que um resgate consiga sair da base para lhe encontrar, leva-se tempo. E você, no meio de uma tempestade, dependendo das circunstâncias, o que lhe mata é o desespero. Então a gente não sabe, até agora ninguém conseguiu ainda descobrir o que realmente aconteceu com essa embarcação,
porém muitas coisas servem de exemplo aí para os nossos alunos. A polêmica é grande. Eu, como dona de escola náutica, eu, como proprietária de uma empresa do ramo náutico, fico muito triste em ver uma situação dessa. É lamentável, porque infelizmente quem foi não vai sentir e visualizar o desespero e o pânico das famílias que ficam. É muito triste, muito triste. Eu já participei de vários inquéritos aí com morte e a família fica destroçada, destruída. Evitem esse tipo de coisa. A gente fala com vocês diariamente. E isso, mais uma vez, eu venho frisar, serve como um exemplo para todos nós que saímos de nossas casas para poder fazer aquele passeio que às vezes, como a gente fala, né, é a distração, mas a distração também vira pesadelo. Era o sonho que virou um pesadelo de uma família inteira. Na realidade não foi de uma família, foi de 5 famílias. Então, procure saber onde você navega, tente ser um bom comandante para sua embarcação, seja muito prudente, não deixe a euforia, a ansiedade do momento passar por cima da... Na realidade, a gente perde até as palavras, né? Porque é uma situação muito difícil. Mas não deixa passar por cima da seriedade do assunto. É grave. O mar é lindo, como eu digo, porém, ele é muito perigoso. Então a gente precisa respeitá-lo. Faça todas aquelas dicas que a gente sempre dá para vocês. Já ajuda bastante. Verifique sua embarcação, verifique o combustível, verifique o material de salvatagem, deixe material sobressalente, entenda um pouco da sua embarcação. Não vá para o mar sem entender. Às vezes, um simples fusível que queima, você fica no mar à deriva, sem um auxílio, sem uma ajuda. Acha que um jet não é necessário botar uma âncora, porque você só vai ali. E o ali, você pode não voltar nunca mais. Então, a gente pega essa experiência trágica para poder vir aqui pedir para que vocês zelem pela vida dos seus, porque é muito triste a família receber uma notícia dessa. É devastador. Eu espero que todos os nossos alunos possam, como eu digo diariamente, sugar as nossas almas, aprender ao máximo tudo aquilo que é necessário. Ninguém sabe tudo, galera, mas aquilo que a gente não souber, a gente vai sempre buscar conhecer, aprender, para poder ensinar todos vocês, para poder estar auxiliando em melhores navegações. Fiquem com Deus e que Papai do Céu possa estar abençoando as nossas vidas e principalmente iluminando e abençoando o coração e a vida daquelas famílias que perderam os seus entes queridos num passeio, num translado que ia levar um presente para uma família e trouxe um pesadelo. Fiquem com Deus e bom dia. Espero que agora vocês fiquem espertos, atentos e sempre lembrem lá, ó, da Karina, da Ana Lu, daquela moça séria, braba, chamando a atenção de vocês. Sempre quando vocês forem no mar, vocês vão lembrar da minha vozinha falando no ouvido. Olhem tudo que é necessário. Prestem muito atenção em cada local de navegação. Isso é muito importante. Um beijão no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e bom dia.